não são 4 anos de entregar Taiwan que você vai resolver o problema. Ao contrário, você vai dar uma super... você vai dar anabolizante para o monstro. Dar Taiwan para a China fazer a China ganhar um super trunfo que ela não tinha. E aí ela vai falar assim, agora eu tô tranquila. Economicamente também é super importante Taiwan, né? Tudo. Mais do que economicamente, é geopoliticamente. Que é onde a ilha está colocada. Tem um pensador na geopolítica que a gente está devendo, né, de fazer esse... A gente tinha falado disso do Indo-Pacífico. Verdade. Existem 3 pensadores, né, grandes. O Mackinder, que fala que quem conquista uma terra, um pedaço de terra do mundo, domina o mundo. Que é a teoria do Heartland. Tá. Aí tem o Mahan, que é um americano, que fala que quem conquista os mares domina o mundo. E aí tem um terceiro cara, que é um holandês-americano, Speakman, que ele diz e fala assim, não é nem o mar e nem a terra. É o que ele chama de Ringland, que é a costa. Que é o ponto de junção entre a água e a terra. Entre o mar e a terra. E aí ele vira e fala assim, para uma potência se tornar uma potência mundial, ela precisa dominar o seu mar Mediterrâneo. Ele faz uma analogia com o mar Mediterrâneo, porque os grandes impérios romanos, Veneza, Cartago, todos ali no Mediterrâneo, que era um mar fechado. Se você dominar o seu Mediterrâneo, você dominará o mundo. Essa é a tese dele. A do mar domine os oceanos do mundo, você domina o mundo. Domine o Heartland, que é a terra lá do coração da Eurásia, você dominará o mundo. A do Speakman domine as costas. E por que a costa? E aí ele fala o seguinte, porque a costa é o lugar de junção da terra com a água. É o lugar onde moram a maioria das pessoas. É o lugar onde você tem todo o comércio entrando e saindo, porque o comércio é transportado pelo oceano, porque é a forma mais barata de comercializar, de transporte marítimo. Então, aquele é o lugar mais estratégico. Para você atrapalhar uma costa, você precisa dominar o mar interno. Então, a teoria dele se expande da costa para dominar o seu Mediterrâneo, que é o mar adjacente litorâneo. Sei. E aí ele fala assim, então para você virar uma superpotência, você precisa dominar o seu Mediterrâneo. Qual que é o Mediterrâneo americano? O Mar do Caribe. Certo. Então os Estados Unidos precisam dominar o Mar do Caribe. Como que você pode perder o domínio do Mar do Caribe? Se o seu inimigo ou rival dominar uma ilha... Botar bases lá. Num lugar estratégico desse mar. Deste mar Mediterrâneo. Qual é essa ilha? Cuba. Isso. Por quê? Ela está colocada na frente da saída do Golfo do México, aonde desemboca o Mississippi, que é o maior rio dos Estados Unidos, em cima da maior zona contígua agrícola do mundo, que é o Midwest, que você transporta pelo rio Mississippi, maior bacia navegável, em cima da maior maior bacia para uma área contígua agrícola desse nível de produtividade, e você cai no mar. E do mar você exporta. Isso pode ser destruído se você tiver alguém controlando a ilha-chave que faz um estrangulamento e fecha a saída do Golfo do México. Essa ilha é Cuba. Por isso a obsessão dos Estados Unidos com Cuba. Se uma potência quiser destruir e acabar com os Estados Unidos, ela tem que fazer o quê? Ir lá e dominar o Mediterrâneo americano, o Mar do Caribe. Qual o melhor jeito de fazer isso? Dominar Cuba. Por que o momento mais perto da gente chegar no fim da humanidade e da Terra, na crise dos mísseis, Da Baía dos Portos. era a crise de colocar os mísseis em Cuba. Então... Aquilo podia ter mudado tudo, né? Pois é. E aí, o que isso tem a ver com a China? Taiwan. Qual é a Cuba chinesa? Exato. Taiwan. Por quê? Para a China se tornar uma grande potência, uma superpotência mundial, global, ela precisa dominar o seu Mediterrâneo. Qual é o Mediterrâneo chinês? O Mar do Sul da China.
O Mar do Sul da China é onde a China está construindo as ilhas artificiais, com bases militares. O Mar do Sul da China é onde ela está brigando com todos os seus vizinhos pelo controle e disputa de ilhas. No Mar do Sul da China é onde está localizado a cadeia de ilhas que podem cercar, estrangular e fazer um bloqueio naval à costa chinesa. Taiwan é a peça fundamental disso daí. E aí eu pergunto, se a China controlar Taiwan, ela tem os requisitos de controle do seu mar Mediterrâneo para então partir para a segunda etapa da expansão, que é o domínio global. Perder Taiwan não é, Taiwan sempre foi da China. Quem fala isso não entende absolutamente nada de geopolítica. Não entende a história do mundo, não entende como acontecem os projetos de poder, como potências se tornam potências e como hegemonias e impérios nascem e caem. E é simplesmente isso. Então, entregar Taiwan para a China não é conquistar a paz. É se preparar para o domínio completo do Partido Comunista Chinês. É simplesmente só isso. Então, vamos trazer isso agora pro que o Trump faria, né? Ou o que ele tem dito que faria. O Trump foi o presidente americano mais duro com a China até o momento. Que com sanções? Com a questão comercial, econômica, tem a questão também protecionismo. O Elon Musk injetou uma grana, fez campanha, porque ele está esperando também um protecionismo em relação à Tesla, provavelmente. Isso, com certeza, e outras coisas também. Mas o Trump foi o presidente mais duro e eu entendo... E teve uma resposta da China por isso? Teve uma retaliação econômica, né? Tem uma guerra comercial tá acontecendo. Eu entendo que este movimento ele continuou absolutamente tudo que o Trump começou. Porque nos Estados Unidos, depois que o Trump deu o início nessa história, se criou um consenso bipartidário entre republicanos e democratas que a China é a maior ameaça. Todo mundo entendeu isso. Isso. E aí o Biden pegou tudo que o Trump começou a fazer e aumentou, continuou e aumentou um pouquinho. Escalou. Isso. Eu entendo que tudo que o Trump fez foi acertado. E eu acho que tem que continuar fazendo. Ele diz que ele vai aumentar as tarifas aos produtos chineses. O que são tarifas? Tarifas são basicamente impostos sobre produtos importados. Então você fabrica uma coisa, a China fabrica, os Estados Unidos... compra um carro importado, ele vai custar mais caro do que um carro feito aqui. Isso. Essa é a intenção. É para proteger a indústria local. Do ponto de vista econômico, os liberais, a economia, o pensamento liberal, isso é péssimo. Por quê? Porque você está fazendo um carro mais caro. Você consumidor, eu consumidor americano, tô pagando mais caro por um carro. Por quê? Porque o carro chinês pode ser que seja mais barato. Tô falando hipoteticamente, tô explicando. O carro chinês, ele estava vendendo aqui e nos Estados Unidos porque ele era mais barato. As fábricas americanas estavam indo mal porque a China conseguiu fabricar carros mais baratos, fazer coisas mais baratas. A China se tornou a fábrica do mundo porque ela fazia coisas mais baratas, por uma série de questões. Algumas legítimas e outras ilegítimas. Começou com falsificação e depois ela realmente aprendeu Não só falsificação, como, por exemplo, ela não respeita questões ambientais, trabalhistas, leis trabalhistas, ela tem muita mão de obra, o cara fica lá num regime semi-escravo trabalhando. Então, é difícil você competir... Mas tudo isso comprovado? Comprovado. Tem um monte de coisas, um monte de histórias assim. É difícil você competir... Por quê? Porque o Estado de Direito chinês não funciona, porque não tem essas proteções, porque não tem aplicação da lei, porque não tem liberdades e direitos individuais, para o cara reivindicar e falar, você não pode fazer isso comigo. Então, não tem lei trabalhista, não tem um monte de coisas que vai proteger esse funcionário. E é difícil você competir nessas condições. Mas tudo bem, do ponto de vista econômico, esse produto seria mais barato.
Ele era mais barato. E aí os Estados Unidos começou a se desindustrializar em uma parte por isso, porque a China começou a substituir. Só que isso começou a criar um problema político interno dentro dos Estados Unidos.